Boa noite, quem tá entrando, meninas, meninos, me falem se o som tá ok, vocês estão ouvindo direitinho, não tá atrapalhando, me digam. Boa noite, vou pegar meu olho. Tá ok? Vocês estão ouvindo a musiquinha? E estão me ouvindo? Deixa eu dar uma passadinha de pano. Rapidez. Sejam todos bem-vindos. Que alegria. Olha eu limpando meu olho aqui, ó. Mais um evangelho, né, gente? Eu amo esse nosso momento. Demais, demais. Essa nossa harmonização do lar, esse nosso equilíbrio do espírito, né? É o nosso evangelho no lar. Meus amores, mandando aviãozinho, viu? Pra família, pros amigos, para fazerem um evangelho no lar também. Pegando água para fluidificar a minha garrafinha. Já tá aqui. Bonitinha, cheia. Que ela vai durar uns 3 dias. E fluidificada, né? Com o remedinho que a gente precisa. Aqui eu preciso. Lembrando que a água tem que ser individual. Evita colocar uma garrafa só para todo mundo, tá? Coloca cada um com a sua garrafinha ou com o seu copo. A espiritualidade vai colocar aquele remédio que você precisa, que o seu filho precisa, o seu marido precisa, tá bom? E lembrando que pode colocar também para o seu pet. Eu sempre coloco para as minhas gatinhas água para fluidificar. Certo? Então, como sempre, espero que a semana de vocês tenha sido muito proveitosa, né, gente? Que a gente possa identificar no nosso dia a dia a prática do evangelho, que é importante pra gente, pra família toda, para aquelas pessoas que convivem com a gente, tá bom? Então, esse é o meu desejo. Perguntei, né, se vocês estão ouvindo, se a música tá sendo ouvida, porque da onde eu não tô ouvindo, mas tudo bem. Deixa eu fazer a nossa indicação de filme, gente. Lembrando, filme sempre com a temática espiritualista, tá? Anota aí. Papel e caneta. Papel e caneta. Oi, Eli! Olha nós aqui outra vez. Ó, YouTube. O filme se chama Espírito de Família. Espírito de Família. É um filme, gente, vai falar é um espírito. É um filme francês, tá? Ele trata sobre... É um drama romântico. É um pai que desencarna, né? O pai da família. Mas ele continua lá com a família, né? Em espírito. Ele não consegue, por algumas questões, não vou falar, né? Por algumas questões ele não consegue partir. Então ele fica lá, na família. Interessante. Imagens lindas, cenários maravilhosos, vale a pena. Espírito de Família, tá? YouTube. Deixa eu já colocar um tiquezinho aqui. Tudo certo. Então vamos entrar com a nossa leiturinha no nosso Gotas.
pra gente não atrasar muito. Ah, gente, hoje eu não vou colocar filminho, né, videozinho, porque eu ainda não consegui identificar o que tá acontecendo com o Instagram. Porque essa semana eu fiz uns testes, peguei alguns aparelhos, né, alguns Instagram de amigos, de amigas. Então, alguns eu entrava, né? Inclusive, depois, se você quiser, você pode fazer um teste. Mas não agora. Não vai sair da live para fazer teste no Instagram da live. Então, eu fazia teste. Entrava na live, né? Colocava lá em cima só prática, para ninguém ser avisado. Aí, entrava na live, colocava videozinho para colocar. Uns iam, outros ficavam igual aqui o meu. Da gente ouvir, lembra a semana passada? A gente ouvia o som do vídeo, mas não passava o vídeo. Então, eu acredito, gente, que seja algum bug do Instagram. Mas, de qualquer forma, eu quero fazer o teste de eu desinstalar e instalar ele de novo. É que eu sou meio pata pra isso, gente. Tenho meio um medo de eu desinstalar e não conseguir instalar de novo. Coisa de velho, né, gente? Que o jovem, ele desinstala e instala 3 vezes por dia se precisar. Mas eu ia fazer isso hoje. Eu falei, meu Deus do céu, vai que eu não consigo recuperar o Instagram. Como é que nós vamos fazer a nossa live? Mas eu vou fazer isso se não normalizar. Porque queria tanto passar hoje um filminho de acordo com o nosso evangelho de hoje, mas hoje não vai ter, não vai ter jeito. Me perdoem. Então vamos lá. Hoje, gente, a nossa leiturinha no nosso Gotas de Esperança é uma mensagem de número ímpar. Então, já iniciando o nosso evangelho, a gente já papeou, todos já pegaram a água, né, que vai ser fluidificada, lembrando a espiritualidade, a equipe espiritual que faz com a gente o evangelho, ela se programa para estar aqui no horário, para fazer os trabalhos, para ajudar, né, no entendimento, fazer as limpezas, como a gente sempre pede, e eles têm hora para ir embora, né? Outros lugares para trabalhar. Então é muito importante a gente saber disso, por isso que eu falo, para quem não consegue fazer o evangelho junto com a gente, online, não tem problema, faz num outro dia, numa outra hora, mas que seja sempre no mesmo dia e na mesma hora, tá? Que a espiritualidade se programa para estar na tua casa, né? Então isso é muito importante. Importante a gente lembrar que eles vêm, eles trazem entes queridos que já partiram para participar do evangelho. Então é importante também a gente saber da presença deles aqui. Tá bom? Eu recebo muitos relatos de pessoas que falam que sentiram, que viram, que sentiram toques. Então a gente tá aqui, né, gente? A gente tá aqui presente no evangelho. Tá bom? Então bora lá. Sem mais delongas. Nosso Gotas de Esperança, vamos ler uma mensagem ímpar. (89) Vamos lá. Nos cumprimentos, responda: vou bem. Não fale: vou mais ou menos, ou vou levando a vida, a não ser que seja brincando, né, gente? A gente brinca, tudo bem. Mas não de uma forma séria. Muito menos fale: vou mal. São expressões negativas. Indicam que você está insatisfeito com a vida. Boa noite para quem está chegando. Diga: vou bem, estou com saúde ou estou feliz. Mostre-se em paz. Assim você inicia uma
conversação construtiva. E não é, gente, né? Aquela pessoa que sempre vai ser negativa, você acaba até evitando, né, de perguntar como ela tá. A sua disposição predispõe quem ouve a ser positivo. Impede o negativo. Faz nascer soluções verdadeiras, cria harmonia, marca um bom início, sinal de final feliz. Mostrar alegria e paz é garantir um diálogo sadio. Então, quando a gente, nesses cumprimentos, né? Oi, como é que você tá? Vou bem. Mesmo que por dentro você não esteja bem, né? Mas você já tá emanando pro universo aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Vou bem. Sempre evitar, né? Ah, tô mais ou menos. Ah, tô levando a vida. Ah, tô mal. Então é isso, né? A outra pessoa acaba, os outros, na verdade, vão acabar se afastando, né? Porque, poxa, eu chego para essa pessoa, ela é negativa, ela só emana coisas negativas, eu nem vou perguntar, vou passar reto. Então olha que mensagem, né? Pra gente ser positivo pro outro. Mostre-se em paz. Veja bem, gente, tomar cuidado com a arrogância, né? Tomar cuidado com a arrogância, não. Mesmo que você não esteja bem, eu vou bem. Tô indo bem, tô melhorando. Graças a Deus. Mas sem arrogância, né? Eu tô bem. Aquela coisa de realmente mostrar aquilo que você não tá e nem vai conseguir ficar, né? Então esse tipo de atitude faz nascer soluções verdadeiras, né? Marca um bom início, um sinal de final feliz. Muito linda essa mensagem pra gente entender a responder o outro, né? Então, vamos lá, gente, vamos fazer a nossa... Olha os meus filhos, amigos dos meus filhos que são filhos meus também. Claro que eu abençoo a viagem de vocês, sempre, sempre. Vocês já são abençoados. Vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar o Evangelho. Vamos fechar nossos olhos. Se você sentir no coração, coloca suas mãos sobre o peito, aqui no coração. Respira fundo. Primeiramente, vamos agradecer esse momento de união, onde a gente fala de Deus, onde a gente fala de Jesus. Um momento tão importante da nossa vida, que tem mudado tantas coisas no nosso caminhar, na nossa jornada aqui na Terra. Tenho certeza disso. Não só para mim, mas para todos nós. Sejamos gratos. Tudo a gente deve colocar a Deus, que inclusive é o tema do nosso Evangelho de hoje. Tudo em Deus. A gente não é nada sozinho. A gente não é nada sem Deus. Que a gente possa transmitir isso para todos os corações, para todos aqueles que precisam dessa afirmação, dessa certeza, dessa energia celestial. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, a equipe espiritual que vai fazer os tratamentos, vai aplicar os passes, vai trazer curas, equilíbrio mental, espiritual,
Sejamos gratos do fundo do nosso coração a Deus, a Jesus. É assim, é dessa forma que a gente vai receber as graças que a gente precisa na nossa vida. Iniciamos o nosso evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Hoje, como eu já falei, a gente vai ler, vai estudar o capítulo 101 do Caminho, Verdade e Vida, Tudo em Deus. O capítulo é Tudo em Deus. Aqui o Emmanuel pega uma passagem de João, capítulo 5, que Jesus fala assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Vou ler, vou repetir. Jesus fala: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, hein? Aí o Emmanuel fala pra gente: constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que reagem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, olha que interessante, quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Ou seja, as mesmas pessoas aqui no mundo, né, gente, que fazem aquelas pessoas. A gente vê tanto isso com artistas, né? Artistas famosos que estão no auge, no pedestal, e do nada, as mesmas pessoas que colocaram eles lá fazem ele cair, né? Ricardinho, querido! Saudade de você, amado. Continuando, os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação aqui na Terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque os seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Que mensagem linda, gente! Confesso para vocês que quando eu li essa mensagem, eu me emocionei, tamanha lição, né? Ricardinho, seja bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Matei saudade da sua mamis, viu? Então, gente,
vou falar das minhas considerações e a gente vai papeando, né? Vai trocando ideias. Essa fala de Jesus, que eu falei lá no início, né, gente, que eu achei ela maravilhosa. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus. Então, gente, acho que essa fala de Jesus mostra absurdamente a humildade e a sintonia perfeita de Jesus com a vontade do Pai. Olha que coisa linda, né? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha essa sintonia, essa humildade de Jesus. E aí, gente, se o próprio Cristo, né, que é o Cristo, um espírito puro, aliás, o único, né, vamos deixar isso bem claro aqui, o único espírito puro que pisou aqui na terra, reconhece essa sintonia com Deus. Gente, quem somos nós? Meros mortais, espiritinhos imperfeitos, duvidar, né, dessa dependência nossa por Deus. Como que a gente pode duvidar dessa dependência nossa de Deus pra gente viver, pra gente aprender, pra gente evoluir? É claro que isso não significa, gente, que a gente tem que tomar, né, uma atitude passiva aqui na Terra, né? Ou achar que Deus tem que fazer tudo pra gente. Ah, se tudo é Deus, então eu não vou fazer nada, né? Ele que faça tudo. Não, muito pelo contrário, né? Como ele fala, Deus, gente, ele vai... o que Deus dá pra gente aqui na Terra, pra gente caminhar? Ele dá talentos. E você pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, cada um de nós tem um talento aqui na Terra. A gente só precisa, como se diz, tirar o véu dos olhos da carne e saber identificar. Deus dá talentos pra gente. Deus dá o livre-arbítrio, que é uma lei poderosíssima. Ele dá oportunidades, como ele fala, mas vai caber a cada um de nós decidir o que a gente vai fazer com tudo isso, como que a gente vai utilizar os nossos talentos, o nosso livre-arbítrio, as oportunidades, né? Lembrando, gente, que nós somos completamente responsáveis pelas nossas escolhas. E nós somos responsáveis por aquilo que a gente planta. Por aquilo que a gente colhe das nossas escolhas, né? A gente é responsável pelo fruto das nossas escolhas, né? Tem um orador espírita, um palestrante, ele chama Haroldo Dutra, gosto muito dele, alguns aqui com certeza conhecem. Ele fala muito isso, né? Que as pessoas aqui na Terra plantam, né, atitudes, sorrindo, como a gente falou lá no início, né? Com arrogância, com petulância, com vaidade, felizes, mas na hora de colher, choram, se desesperam, se revoltam. É o olhar material, é o olhar material. Continuando, quando o Emmanuel fala, né, dos gigantes de vento, que eu achei essa expressão maravilhosa, gigantes de vento. Quem são os gigantes de vento aqui na Terra, gente? São aquelas pessoas que se deixam dominar
Pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo do poder. São os gigantes de vento. Né? Agora, essas pessoas, sim, elas podem conquistar riquezas, né? Elas podem conquistar fortunas, fama, podem ter influências, pode. Mas, se tudo isso não tiver, gente, como se fala, embasado nas leis divinas, nas questões morais, acabou. Tudo acaba, evapora, é o vento. É o vento. Fiz alguma coisa errada aqui, gente. Só um minutinho. Eu apertei alguma coisa. Agora vai. Parou de tocar do nada? Então, se essas pessoas, elas têm, como a gente fala, né, gente? Não é proibido ter o carro do ano, uma casa maravilhosa, mas se tudo isso não tiver apoiado nos valores morais, de nada adianta. De nada adianta, né? A fama, gente, o prestígio do homem, tudo isso acaba muito rápido aqui na Terra. A gente sabe que a passagem na Terra é muito rápida e tudo isso acaba. O que a gente tem que se preocupar? O que a gente tem que construir? As conquistas do espírito. A bondade, a humildade, o amor, a caridade. Tudo isso que a gente vai levar para as outras encarnações, melhorando cada vez mais, crescendo cada vez mais. São essas conquistas que a gente tem que se preocupar, as conquistas do espírito, né? E aí também quando ele fala, já no finalzinho, na última frase, que ele fala sobre entrar em santa cooperação nas suas obras. O que significa, né? A gente entrar em santa cooperação nas obras de Deus. Gente, significa que Deus quer que a gente seja colaborador da criação dele. Simples. Ele quer que a gente seja colaborador da criação dele. Como que a gente pode fazer isso? Como que isso pode acontecer, gente, no nosso dia a dia? Quando a gente consola uma pessoa, aquela pessoa que precisa de uma palavra num momento de tristeza, né? Uma palavra amiga, uma energia. Quando a gente educa um filho com amor, com responsabilidade, a gente está colaborando com Deus, né? Com a criação dele. Quando a gente faz o nosso trabalho, gente, com honestidade, a gente está colaborando com Deus. Quando a gente pratica a caridade, a gente está colaborando com Deus. São atitudes, turma, pequenas, simples, mas que vão tornando a gente instrumentos do bem aqui na Terra. A gente não precisa se preocupar em missão. Eu vejo muita gente falando isso, né? Sofrendo. Meu Deus, qual é a minha missão aqui na Terra? Gente, missão. Quem tem missão é um Chico Xavier, é um Allan Kardec, é um Buda, Jesus, né? Nós temos as nossas tarefas, pequenas atitudes, é isso aí, né?
Já caminhando para o final, sobre a questão da gente ter isso no nosso coração, tudo é Deus, né? Da gente saber que tudo está em Deus, assim como Jesus. Por exemplo, gente, aquela pessoa que tem sucesso no trabalho, né? É uma pessoa bem-sucedida na carreira, na empresa dela, né? Mas ao invés dela achar que o mérito é única e exclusivamente dela, não. Ela reconhece que ela recebeu de Deus saúde, inteligência, educação, oportunidades para ela poder crescer lá dentro. Ela reconhece que foi Deus. Eu coloquei um exemplo aqui, gente, em casas espíritas, né? Por exemplo, aquele médium que tem um trabalho muito bom, né? Em reuniões mediúnicas, em reuniões espirituais. Ele é muito bom, mas ele não se acha especial, né? Ele não acha que ele é melhor do que ninguém lá dentro. Ele reconhece, ele entende que ele é simplesmente um instrumento a serviço do bem aqui na Terra, né? Um outro exemplo, gente, é aquela pessoa que ajuda outras pessoas necessitadas, né? Por isso que eu sempre falo, uma família, que aquela pessoa que ajuda uma família com uma cesta básica todo mês, né? Essa pessoa, ela não vai atrás de elogios, ela não vai atrás de reconhecimentos, ela entende, ela agradece a Deus pela oportunidade dela poder servir. Simples assim. Então olha como que a gente tem que agir, né? Aqui na nossa jornada, em tudo que a gente tem, em tudo, a começar do nosso corpo. E para terminar, tenhamos sempre a mais absoluta certeza, como eu falei lá no início, gente, que a gente não consegue realizar nada sozinho aqui na Terra. A gente não consegue realizar nada sem Deus. A pessoa que pensa assim, ela vai sofrer demais. Ela vai passar pela encarnação inteira dela, perturbada, sofrendo. E ela vai terminar, né, a encarnação dela desequilibrada. Deus, gente, como a gente falou, ele vai sempre prover o nosso caminho. Ele vai estar sempre provendo meios. Mas sempre vai caber a nós saber, né? Usar, gente, utilizar esses recursos que Deus manda para nós, para a gente poder servir, para a gente poder ajudar, melhorar um pouquinho a vida do outro. É isso que a gente tem que reconhecer, né? Quanto mais, né, como Jesus, quanto mais a gente reconhecer que a gente é dependente das leis de Deus, mais humildade, mais grato, mais útil a gente vai se tornando para Deus aqui na Terra, assim como foi Jesus. Então, gente, para a gente terminar o nosso evangelho, eu vou deixar aqui uma reflexão, vou fazer uma pergunta para você.
O que você tem feito do tempo e das oportunidades que você ganha, que você recebe de Deus? Você tem usado em benefício próprio ou também para ajudar os outros? Vamos pensar nisso, né? Vamos sempre no nosso dia a dia reconhecer aquilo que a gente recebe de Deus e como é que eu estou usando esse benefício, esse recurso, tá bom? Para finalizar, rapidinho, vamos ler a questão número 28 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta assim, no item Elementos, no capítulo Elementos Gerais do Universo. Já que o próprio Espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente, né? Ele está perguntando do corpo e do espírito, né? As nomenclaturas. Então ele fala assim, não seria melhor falar matéria inerte ou matéria inteligente? Resposta dos espíritos. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias, porém, quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. E é exatamente assim, né, gente? A gente vê principalmente... Ai, meu Deus, tirei da página, tudo bem, depois eu pego. Cada religião, né, dando nomenclaturas diferentes. Então ele fala, vocês que se entendam, né? Vocês ainda não estão preparados. A nomenclatura pra gente não importa. Então eles falam que os nomes dados, né, para as coisas não importa. O que é importante? É a gente saber que a matéria não tem inteligência sozinha. Ou seja, o meu corpo sozinho, sem o espírito, não é nada. Mais uma vez, como dizia Divaldo Franco, que eu me divertia, o corpo sem o espírito é um bolo de carne, né? O espírito que é o princípio inteligente. Por isso que a gente falou no nosso evangelho de hoje, pegando esse link, né? É com as conquistas do espírito que a gente tem que se preocupar mais. Porque é com ele que a gente vai atravessar as encarnações, né? A gente vai reencarnando através do espírito e não através do corpo. O nosso corpo vai vai morrer. Acabou, chega. Ele tem um tempo limitado. E o espírito não. É com ele que a gente vai chegar a espírito puro. É o nosso final. Você queira ou não, você acredite ou não. Tá bom? Então, moçada, finalizamos aqui o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder beber a nossa aguinha. Os tratamentos já finalizaram. Espiritualidade está se preparando para partir, continuar trabalhando, né? Sem cessar. Então vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar. Vamos fechar os nossos olhos. Respira fundo. Mentalizando a imagem de Jesus mais uma vez. Agradecer pela nossa estadia aqui na Terra. Que a gente possa sempre fazer o nosso melhor. Que a gente tenha sempre o auxílio de Deus, como a gente sempre tem. E que a gente possa reconhecer esse auxílio
que vem por todos os lados, por todas as partes. Que a gente possa se livrar do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que é tudo o que não deixa a gente evoluir. Que a gente possa conquistar tudo que vem do Espírito. Que a gente possa evoluir cada dia mais e que a gente possa ajudar o outro a evoluir junto com a gente. Tudo em Deus. Tudo em Deus. Façamos a nossa parte da melhor forma e Ele vai fazer a dele, sem dúvida nenhuma. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, já foram feitos os tratamentos, o nosso lar já foi higienizado, tá limpo, com alegria, com amor, proteção. Agradecemos aos espíritos amigos que retornarão ao plano espiritual, vão continuar a sua evolução, mais felizes agora, com mais aprendizados, assim como a gente. Agradecemos os passes, as curas que foram feitas e estamos prontos para mais uma semana que se inicia com muita força, sempre, sempre apoiados nas leis de Deus. Finalizamos o nosso evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, gente. Gratidão pela presença de vocês. Curtam o vídeo e principalmente compartilhem com a família, tá bom? Uma semana linda. Anotaram o filme Espírito de Família no YouTube e a gente se vê na próxima segunda-feira. Gente, uma semana abençoada e iluminada para todo mundo. Amo vocês profundamente. Até a próxima.